Então, gente, né? Bom dia. Menino, que bom dia. Hoje eu tô meio devagar, né? É bom dia, espero que o dia tenha sido bom para todos, né? Nesse sentido. Estamos à noite, então boa noite. Vamos aqui, gente, fazer acho que uma conversa, um atravessamento dos temas que nós já trabalhamos e já discutimos ao longo, né, da segunda parte da disciplina, que aí isso vai se configurar como uma revisão para a nossa avaliação 2. Então, desde já, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, pode ir perguntando. Eu não fiz, como falei para vocês, um material específico, um slide específico, né, mas aí eu vou abrindo aqui os slides de cada aula, vou fazendo algumas pontuações que eu achar interessante. Vocês também podem ir fazendo perguntas, tá bom? E aí a gente vai construindo esse nosso momento. Algo mais tranquilo, algo mais, como posso dizer, nesse sentido mais de revisão, que tenho certeza que a atividade parcial também teve essa serventia, né, vou dizer assim, de um alinhamento e de uma consolidação dos conteúdos que nós já vimos, né, que nós já trabalhamos, então acho que o desenvolvimento dos textos, a visualização dos documentários, né, e assim, o desenvolvimento da atividade teve também esse processo de fixação desses conteúdos, né, que nos são muito salutares e que nos atravessam cotidianamente. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade. Vou aqui fazer uma... Então, eu vou começar relembrando, né, a nossa introdução à antropologia. E aí, eu vou ocultar, eu vou pedir, assim, que vocês rememorem nas lembranças de vocês, né, que quando a gente vai falar de antropologia, nesse processo introdutório, a gente viu uma série de teorias, né, uma série de olhares sobre as produções culturais, sobre como cada cultura, né, se desenvolve, ou essas ideias, né, de desenvolvimento da cultura, mas nós vimos e podemos pensar aí em três grandes conceitos, né? Eu vou fazer assim, tá? Porque aí eu vou usando, deixa eu dar um ESC aqui. Aí eu vou diminuir aqui, porque aí eu vou fazendo modificações aqui, vou nesses três grandes conceitos, né, que é o de antropologia, o de cultura e o de homem, né? Isso é interessante. Por que, Antônio? Porque a gente vai vendo o seguinte, olha, nós fomos observar, nós estudamos, né, que os seres humanos, assim como qualquer outro ser habitável aqui na Terra, né, em especial no reino animal, né, é um ser vivo e é um ser animal. Então, ele tem aí as suas peculiaridades, as suas especificidades. Todavia, diferente dos outros animais, né, que agem por instinto, que têm aí comportamentos instintivos de sobrevivência dentro dessa perspectiva, os seres humanos, né, eles também possuem esse comportamento instintivo de sobrevivência, todavia existe aí o componente da racionalidade. Logo, isso implica dizer o quê? Que, diferente dos outros animais, o ser humano é um ser de cultura. Vamos inverter aqui a seta. Ele é um ser de cultura. Isso tem uma implicação no sentido de, vamos lá, dentro dessa perspectiva cultural, a gente pode até pensar assim, ó, né, que são as atividades... E os seres humanos, né, desenvolvem em sociedade e que estão correlacionadas à sua vida cotidiana. Então, é interessante que a gente veio, eu vou botar esse setinho para cá, para a gente começando a pensar, né? Cultura, homem, atividade, por que tudo isso, Antônio?
Porque quando a gente vai observando dentro desses processos culturais, nós vamos vendo que, como eu falei anteriormente, né, o ser humano, ele é um animal, como a gente viu lá na nossa aula sobre evolução humana, vamos já tratar de pensar um pouquinho sobre isso. E esses seres humanos, né, enquanto uma espécie, isso é importante que a gente, né, faça essa perspectiva, enquanto uma espécie, tem aí, né, especificidades que são próprias dos animais. Então, por exemplo, a gente precisa comer. O que mais que a gente precisa fazer? A gente precisa se higienizar, a gente precisa se relacionar com outros seres humanos, a gente precisa, né, de práticas sexuais para a reprodução, a gente precisa de que mais, minha gente? De descansar, a gente precisa se proteger. Essas questões, né, elas são comuns à espécie humana. Todavia, nós vamos observando que, diferente de outros animais, por exemplo, a formiga, ela faz um formigueiro. Lógico, existem várias espécies de formiga. Isso implica dizer que cada espécie pode ter aí a sua variabilidade de construção de um formigueiro. Mas o que é que eu quero dizer? É que, já viram aqueles formigueiros bem grandes, assim, ou um formigueiro no quintal da sua casa? Se você observar um formigueiro no quintal da sua casa, e se você fizer uma viagem, por exemplo, você venha a ver, tá certo, né? Ver, ver, de observar. E você venha observar um outro formigueiro, sei lá no hotel que você está, ou na pousada, você vai observar que é o mesmo formigueiro, que é a mesma organização, vamos tratar assim, que é a mesma organização, a mesma estrutura. Mas, quando nós estamos tratando da perspectiva humana, da cultura, nós vamos ver que a necessidade de habitação, ela é comum. Então, o ser humano, enquanto uma espécie, ele precisa se abrigar. Ele não pode estar no relento, ele não pode estar no meio da rua, é assim na rua que a gente fala hoje, mas ele não pode estar, e aí pensando nessa questão da proteção, né, das estruturas, e também de modo mais anterior, ancestralmente, ele não podia estar no meio da floresta, porque a qualquer momento ele poderia ser comido por um grande animal, ele poderia sofrer alguma coisa. Então, vejam que a necessidade de habitação é um processo, é uma necessidade da espécie. Todavia, diferente dos outros animais, os homens, os seres humanos, eles vão construindo e criando processos habitacionais totalmente diferentes. Então, o modelo de casa em uma determinada tribo indígena é um. Se você for em outro, já é totalmente diferente. Se a gente for... Se a gente for observar, por exemplo, as casas no Brasil, elas têm um modelo. Se a gente vai observar as casas nos Estados Unidos, ela tem outro modelo. Isso implica dizer o quê, Antônio? Isso implica dizer que nós estamos tratando de uma perspectiva cultural. E, né, como a gente está vendo, essas correlações da vida cotidiana, todos esses processos são processos culturais. E aí, onde é que entra, Antônio, esse termo antropologia? A antropologia é, antes de mais nada, né, esse lugar de saber, essa ciência, que vai justamente buscar, compreender, entender todos esses fenômenos que nós estamos aqui tratando, né? Vai buscar justamente, né, compreender como se dá esse processo, como se dá essa construção, né? Como é que se forma. Então, toda a antropologia vai buscar, né, atravessar esse processo de atravessamento para, né, a compreensão desses lugares, né, de produção da cultura e de produção de cultura em lugares diferentes, né, em perspectivas diferentes, talvez para uma mesma atividade. Gente, tranquilo? Alguma dúvida? Vou passar aqui bem rapidinho só sobre as teorias, né? Então, por exemplo, e aí, pegando esse lugar de antropologia enquanto ciência, né? É interessante que a gente vai vendo que ao longo da
da formação desse campo de saber, diversas foram as teorias que foram aí sendo, né, criadas, que foram sendo formuladas para explicar esses processos culturais. Desde o evolucionismo, né, que vai buscar de pensar a ideia da cultura numa evolução, né, onde seja de um lugar inferior para um lugar superior, né, que aí vai ser toda formulada, né, com base, ou tendo como base a ideia da superioridade da cultura europeia, como centro, como base, e todas aquelas outras culturas que estavam sendo descobertas no período do século XIX, né, desde o século XVI, mas em específico, aí dentro do século XIX, essa formulação mais dentro do âmbito da antropologia, né, a cultura europeia é tomada como esse ponto central, esse ponto máximo de civilização. E as outras, né, não estão ainda ou não chegaram a esse processo de evolução, né, de evolução da cultura, que essa seria a teoria. Também nós temos que pensar, por exemplo, né, como, no momento posterior, as ideias do Durkheim e do Marcel Mauss foram importantes para que a gente fosse já observando essas representações das culturas primitivas. Por quê? Porque você já vai começar a observar que vai sair um lugar de... você já começa a observar nessas teorias, principalmente Marcel Mauss, né, um lugar explicativo, não apenas um lugar de superioridade ou de inferioridade ou de uma possível evolução. Não. Você já começa a observar dentro desses processos, dentro desses escritos do Marcel Mauss, que as culturas, elas já têm uma lógica, ou elas já têm rituais, né? E esses rituais, eles têm que ser acompanhados e pensados ali dentro da cultura, né? O que é que isso significa. Então, você já vai observando, né, o que é que isso representa. Então, você já vai observando uma mudança de olhar, que vai se consolidar, em especial, com a antropologia norte-americana, ali, né, com o Franz Boas, né, com a ideia de culturalismo. Por quê? O Franz Boas, né, ele vai abrir uma porta muito importante, que é a seguinte: olha, as culturas, né, esses processos culturais, eles devem ser estudados mediante a sua história particular. Ou seja, o que é que ele está dizendo para a gente? Que cada cultura, né, ela tem a sua história particular, por mais, né, que... e aí a observação também de traços culturais, né, que deveriam ali estar acontecendo, choques, encontros culturais, mas é dentro dessa perspectiva histórica que a gente vai observar e entender como é que está o processo da cultura. E aí, por exemplo, o Franz Boas é esse teórico norte-americano, antropólogo norte-americano, que também já vai abrir, né, a importância para a pesquisa de campo, né, e não apenas ficar lá no seu gabinete olhando os relatos, mas ir ao campo para ver como é que isso funciona, como é que se dá. Né? Então, essa perspectiva vai ser chamada do culturalismo norte-americano. Também a gente vai ter a antropologia estrutural, né, com Claude Lévi-Strauss, que ele vai buscar e pensar, antes de mais nada, né, como as estruturas da sociedade, né, estão entranhadas, né, as estruturas, né, socioculturais, elas se entranham na mente humana, e aí é muito interessante, por quê? Porque o Lévi-Strauss, né, ele vai também estar muito atravessado por essa questão da linguagem. Lá no livrinho, cadê? Deixa eu ver se eu botei aqui. Volta para cá. Lá no Pensamento Selvagem, ele vai justamente, né, ele que vai começar a organizar essa perspectiva do estruturalismo no sentido de, olha, é ele que diz para a gente lá no Pensamento Selvagem, não existe uma perspectiva da evolução, né? Existe uma perspectiva de cada cultura, né, possui, né, a sua própria estrutura, e essas estruturas elas estão correlacionadas, né, a uma lógica própria. Isso é interessante, porque, por exemplo, ele vai tratar, principalmente, por exemplo, das questões de religiosidade, da questão da magia, né? Então, é um giro de pensamento que tem uma lógica, né? Então, e essa lógica, ela é estruturada. Então, o sujeito acredita, as pessoas que estão ali acreditam naqueles processos. Então, nesse sentido, né, essa estrutura dá um sustento, dá uma base para pensar, né, todas essas perspectivas da cultura.
Também nós pensamos um pouquinho no Radcliffe Brown e no Evans Pritchard, né? Já com o funcionalismo, porque é muito interessante a gente tratar desses dois antropólogos, porque antes, né, eles vão ser muito importantes, porque logo mais na frente a gente tem o Clifford Geertz, mas eles vão justamente já trazer para a gente essa perspectiva, né, da cultura como um todo, da cultura como parte de um ciclo, ou seja, a compreensão da cultura, ela não pode ser, né, de acordo com o funcionalismo, apenas ou no campo da linguagem, no campo estrutural, ou no campo da história. Para eles, a língua, qualquer atividade de subsistência, as formas como as pessoas agem, tudo isso tem que ser entendido como uma cultura. E logo, como o próprio nome já diz, né, a gente tem uma perspectiva funcional, gente. Então, tudo isso tem uma função dentro, né, desse ciclo. E todos esses processos vão, antes de mais nada, ser um ponto central para quê? Para que a estrutura social ela se mantenha estável. Ou seja, como eu falei, esses processos, né, essa função, né, de cada uma dessas estruturas, né, tanto é que eles vão tratar de um funcionalismo estrutural, a função dessas estruturas, elas têm, antes de mais nada, essa perspectiva de manter a sociedade, né, em uma estrutura estável. Não dá para ficar, e aí tem muito também, a gente pode pensar muito na questão, né, dos próprios escritos do Durkheim, mas nesse sentido, mas tem essa função da estrutura, né, de como manter essa sociedade, né, em algum nível de estabilidade. Posteriormente, a gente vai aí para finalizar essa primeira parte, né, só fechando no Claude Lévi-Strauss, no Clifford Geertz, né, que ele vai ser um dos maiores antropólogos, um dos mais importantes antropólogos, né, na segunda metade do século XX, ele vai, né, trazer a perspectiva da antropologia simbólica e da antropologia hermenêutica. Ou seja, a primeira parte, né, dessa antropologia simbólica do Geertz é importante porque ele vai, né, defender a perspectiva dos ritos, dos mitos, das cosmogonias. Todos esses processos, eles são processos simbólicos, né? E eles têm aí, né, a sua interação, a sua função dentro da sociedade. E aí, nesse sentido, né, o processo hermenêutico, ou seja, o processo de interpretação, está muito ligado a uma pergunta assim: qual é a ideia por trás de um fato social? Né? Então, você vai vendo que tem também uma pitadinha, né, quase uma mão cheia de Durkheim também. Ou seja, ele está preocupado, né, em compreender, em interpretar a cultura, né, interpretar como os ritos, os mitos, as danças, as festas, né, se desenvolvem, né? E ela se desenvolve, antes de mais nada, em uma rede, né? Em uma rede simbólica, em uma rede de sentidos e significados para as pessoas, certo? Pronto, aqui eu já vou pular, eu já coloco na outra parte. Tem uma mais específico sobre ele. Essa primeira parte, tá ok? Tá tranquilo? Pronto. Passando bem rápido, né? Eu acho que nós também observamos e tratamos de pensar um pouco sobre as origens da humanidade, né, e do homem do passado. Eu acho que essa é uma aula muito legal e importante, para que a gente entenda, né, a gente viu e buscou entender como é que nós, né, seres humanos, evoluímos ao longo, né, do tempo. E aí eu acho que daqui, nessa parte, eu acho que o mais importante é entender, que eu acho que é essa parte, que os estudos da evolução humana, né, e para a nossa disciplina e nossa reflexão, é que as transformações, né, do corpo, as transformações anatômicas e fisiológicas do homem, né, ocorreram, né, a partir dos primatas superiores, né, e a evolução dos humanos, né, se deu em determinados períodos. Isso implica, minha gente, dizer o quê? Que eu acho que é isso que é o suprassumo dessa parte aqui. É uma evolução biocultural.
Daniel, o que é que você está querendo dizer, né? E eu peço que vocês rememorem algo. Quando a gente está pensando numa evolução biocultural, gente, a gente está dizendo o seguinte, olha, né, os seres humanos, e aí já que estamos tratando de antropologia, né, os seres humanos, eles se desenvolveram biologicamente. Esses seres humanos, as espécies Homo, né, foram tendo suas modificações biológicas, tanto na parte do corpo, né, como no aparato cerebral, e isso implicou em uma questão. E aí essa questão nos é importante, que é o processo cultural. Ou seja, não é dizer aqui que as atividades ou práticas técnicas e culturais do Homo habilis são inferiores à do Homo sapiens. Não, de forma alguma. Mas é que a gente vai observar que, a partir do momento, e aí eu já vou até colocar aqui essa parte aqui, né? A partir do momento que o cérebro humano ele foi se desenvolvendo até chegar no Homo sapiens, né? Nós vamos tendo perspectivas, né? E organização de processos culturais, né? De formas de resolver problemas da vida. Problemas, né? Que essas pessoas, que esses homo, né? Eles encontravam ao longo da sua jornada. Isso é importante dizer por quê? Porque é nesse processo que nós vamos investigando e que nós vamos observando, e é aqui a gente pode ir passando, né? Como é que cada dessas espécies, elas foram, né, se desenvolvendo e também resolvendo, né, as suas questões da vida cotidiana. E como a gente falou, partindo do pressuposto da ideia de que a cultura está arraigada dentro desses processos, por exemplo, a gente já vê lá desde o Homo habilis uma iniciativa cultural, né, ou seja, formas culturais para organização, para uso do fogo, para cortar, para fazer armas, e isso vai atravessando, né, todas essas espécies, chegando até o Homo sapiens sapiens, que, como nós vimos, tanto os homens de Neandertales como os homens sapiens sapiens conseguiram e tiveram uma cultura, né, que a gente pode considerar uma cultura complexa, né, que vai desde a criação de materiais avançados e também já uma perspectiva, né, o desenvolvimento de uma cultura intelectual bastante criativa, como é o caso das artes rupestres, né? Então, nesse sentido, nós vamos observando que nós, seres humanos que estamos aqui hoje, não nascemos ou não estamos aqui a um fundo histórico de 500 anos atrás. Isso é que é importante, né? Eu acho que essa é a reflexão que fica para a gente. Então, não é uma reflexão, e aqui vou passar as fotos, né, da Serra da Capivara. Então, eu acho que essa é a reflexão nesse sentido. Então, essa aula, né, foi importante, é importante justamente para que a gente pense isso. Não, nós somos seres ancestrais, né, nós temos uma ancestralidade. E esse lugar de ancestralidade não é um lugar de 500 anos atrás, 600 anos, não, é um lugar que remonta a toda como eu posso dizer, há uma história, né, que é contada através das pinturas rupestres, através dos artefatos arqueológicos. Acho que daqui é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, alguma pontuação? Tá tranquilo? Tá favorável? Me digam, gente. Cadê vocês? Bem, se ninguém diz nada, eu acho que é porque tá. Então, eu vou continuar, tá bom? Depois, nós vamos observar e pensar, né, um pouquinho sobre a cultura, mais especificamente, né? E nós trabalhamos com esse livrinho do professor Roque Laray, Cultura, um Conceito Antropológico, e a sua segunda parte especificamente, né? Como opera a cultura, como é que essa cultura, que a gente fala tanto, ela se dá no dia a dia, ou como é que ela acontece.
Eita, desculpa. Então, como a gente vai frisando, eu acho que a primeira coisa que é importante dentro dessa aula é a gente entender o seguinte, olha, os processos culturais, eles são, né, como eu posso dizer, tem uma perspectiva cumulativa, tem uma perspectiva, né, geracional. Isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que os processos culturais, eles demandam um tempo. E, por mais que nós estejamos hoje, né, diante de um processo tecnológico avançado, rápido, de uma velocidade, né, sem precedentes, como nunca foi visto, eu acho interessante ainda a gente começar a observar que os padrões culturais, né, eles ainda, né, se consolidam na nossa sociedade, por mais, né, que a gente tenha esse processo de aceleramento. Aí você vai dizer assim, como assim, Antônio? Como é que eu posso ver isso? Basta a gente pensar, e aí vocês já perceberam que eu gosto muito de comida, basta a gente pensar como é que a gente come, né? Então, aí eu já venho para, cadê essa fotinha aqui? Para esse slide que eu apresentei, que é, por exemplo, vocês já pensaram que a gente tem uma prática cultural de se alimentar de garfo, faca e colher com talheres? E que essa prática, por exemplo, ela não é uma prática de 10 anos atrás, né? Então, se a gente for observar, essa é uma prática que tem aí, no mínimo, 300 anos. Né? Se a gente for pensar no processo de colonização, na vinda dos portugueses, que já tinham essa prática e começaram a inserir no Brasil. Então, olha só. Então, não é um processo, né, rápido, aqui, ó. Né? Não é um processo... E aí, Daniel, isso pode mudar? Pode, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Quando a gente trata dessa perspectiva cultural e das heranças culturais, a gente tem que ter a ciência de que esse processo não é um processo que a gente vai dormir, por exemplo, eu vou dormir, amanhã está todo mundo no Brasil comendo de hashi. As pessoas só comem de hashi agora. Né? Não, é um processo, né? Então, aí, lógico. Por isso que a gente sempre fala desse processo de herança cultural. Então, por exemplo, as festas, por exemplo, a gente está no São João, então... Poxa, quanto tempo, né, nós, nordestinos, nós comemoramos o São João? Como é que essa tradição chegou? Né, então, quanto tempo nós já estamos, né, inseridos dentro desse processo cultural, que nós esperamos por esse momento? Né? Então, isso tudo para a gente começar a organizar, né, e ver que esse processo cultural, né, ele é lento. E por mais que... Ele é lento não, desculpa. Ele é uma herança, como o próprio Raul Claraia coloca. Ele é uma herança, ele é um processo que é desenvolvido por inúmeras gerações. Né? Lógico, isso pode mudar? Pode, mais rápido, mais devagar. Né? Isso vai depender do processo. Outra coisa importante, né, é a gente lembrar que os seres humanos, né, nós seres humanos, a gente não consegue, né, fazer tudo, né, dentro de uma sociedade. Então, a gente vai, né, capturando alguns processos culturais. Outro ponto importante dessa aula, que eu gostaria de salientar, é a questão do etnocentrismo. Né? Não esqueçam. O etnocentrismo, né, esse processo cultural, né, que coloca, e aí é um fenômeno universal, né, que gera uma crença de que a sua cultura, a sua sociedade é o centro da humanidade, né, que é uma expressão única. Né? Então, isso é muito interessante, é muito importante ser lembrado, tá? Esse etnocentrismo. Daniel, a gente não pode esquecer também, né, que os processos etnocêntricos, né, eles estão também correlacionados à forma como a gente está inserido na cultura, porque a gente nasce nessa cultura, e, como é colocado, é um fenômeno universal. Mas não esqueçam, né, esse processo etnocêntrico ele pode gerar problemas, pode gerar questões como xenofobia, né, como preconceitos com outras pessoas, né? Por quê? Porque você sempre toma o seu lugar, né, a sua perspectiva como correta e como certa. Pronto, deixa eu ver mais assim alguns pontinhos. Aí eu vou só passando bem rápido. Por quê? Ó, por exemplo, nós vimos que como é que a cultura opera, como é que ela funciona? Primeiro, a cultura ela opera no plano biológico.
Aí aqui, né, nós vimos que as satisfações das necessidades básicas, elas são atendidas pela cultura, ou seja, o modo como a gente come, o horário que a gente come, eu vou passando e aí vocês vão vendo, o horário que a gente come, quais os tipos de comida, de alimentação que nós temos, né? Então, por exemplo, o café da manhã, né? O que a gente come no café da manhã? Pão com ovo, cuscuz, se for aqui no Nordeste. Mas se você for olhar, por exemplo, lá nos Estados Unidos ou em outro lugar, a comida do café da manhã é totalmente diferente. E aí, um exemplo clássico, né, o café da manhã dos Estados Unidos, né, que a galera come muito, 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 porque eles vão passar, geralmente, o dia sem comer nada. Aqui não, aqui a gente come um pouquinho, come o café da manhã, no máximo um café reforçado, quando dá meio-dia, a pessoa já está louca de fome, né? Por quê? Porque isso também é um processo cultural, isso também interfere no nosso plano biológico. Falamos também um pouquinho das rezadeiras, né, como é que esses rituais, como é que essa crença, ela interfere diretamente no nosso corpo, então, sei lá, tô cansado, né, tô cansadinho, tô sonolento, mas não tô sentindo nada, não, aí a gente, eu tô com quebranta, aí vai lá na rezadeira, toma biorroxo nas costas, fica bom, né, então esses são processos, né, de interferências culturais que estão diretamente correlacionados no nosso plano da cultura, estão correlacionadas à cultura. Tranquilo? Vamos lá. A gente também viu, né, que a cultura, né, ela coloca os indivíduos em diferentes participações. Como eu falei, deixa eu olhar aqui para vocês. Eu, a Andressa, a Ana Luísa, a Isabela, a Thalita, o Nalisson, o David, todo mundo que está aqui, ninguém vai participar de tudo da cultura, da nossa sociedade. Não. A gente vai, ao longo da nossa vida, né, a gente vai conhecendo determinados lugares de cultura, né? Isso também está muito correlacionado às perspectivas de sexo e idade. Vamos falar aqui um pouquinho de idade. Ou seja, uma criança, né, ela vai participar de uma forma dentro de um aparato cultural, dentro de uma sociedade. Ou seja, ela vai brincar, ela vai para a escola, mas ela não vai trabalhar, né? Por quê? Porque para que ela trabalhe, ela precisa, né, ter um desenvolvimento corporal, fisiológico, e que ela seja preparada para aquele processo, para aquela atividade, né? Então, vejam como essas limitações, elas vão, né, variando. E é interessante, por exemplo, pensar um pouquinho na questão do trabalho, porque quando você vai trabalhar também, você não vai trabalhar em todas as áreas, né? Então, por exemplo, a gente está aqui no processo formativo para psicologia. Então, vocês serão profissionais de psicologia. O que é que isso implica, né? O que é que tu está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que vocês vão estar inseridos dentro de um âmbito cultural que é próprio aí, né, das formações, próprio da área profissional da psicologia. O que é diferente, né, se vocês, dos colegas, né, que fazem outras formações, sei lá, administração, direito, eles vão estar inseridos dentro dessas perspectivas culturais. Então, isso é importante para a gente ver que a gente não tem como estar, né, inserido, né, em toda a cultura. A gente vai tendo graus diferentes. Lembrando, a cultura, ela tem uma lógica própria. Isso é muito importante dizer, porque a gente, né, já quebra também com aquela perspectiva do etnocentrismo. Isso implica, né, diretamente dizer o quê? Que cada cultura, ela vai girar, ela vai ter a sua estrutura, e essa estrutura, ela é correta. Então, não existe cultura melhor ou cultura pior. Existe cultura, né? Existe a cultura daquele povo e daquela sociedade. Né? Que aqui a gente viu lá no Pensamento Selvagem, do Levi-Strauss. E, por fim, lembrando, a cultura, ela é dinâmica. Como eu estou vendo o povo da quadrilha, né? O povo aqui dançando quadrilha, todo mundo bonito. Então, lembrando que a cultura, ela é dinâmica. Ou seja, a cultura, ela muda. E nós temos dois tipos de mudança cultural. Uma que é interna e outra que é externa. A interna se dá dentro do âmbito da própria cultura. Ela é muito lenta, ela é quase imperceptível. Por quê? Porque o ritmo é mais devagar, mais lento. Mas as mudanças externas, elas estão suscetíveis, né, a, como posso dizer, a influências de outros modelos culturais. O que pode causar, muitas vezes, ou processos, né, de multiculturalismo, multiculturalidade, ou também processos de aculturação.
E nas sociedades complexas, a gente vê isso muito claro, ou seja, culturas muito fortes, e aí, lógico, também tem um corte econômico, a gente não pode deixar de falar disso, né, mas não é o nosso foco. Você vai observando que esses processos de aculturação, esse processo de mudança cultural e de uma introdução de uma cultura sobre outra, né, causa o processo de aculturação. Um exemplo disso é a gente pensar a alimentação, estou falando de comida, né? Por exemplo, não é da cultura brasileira comer hambúrguer. Você nunca viu, né? Foi o índio que inventou o hambúrguer. Não, não foi. Não foi o índio que inventou o hambúrguer, não. Né? Isso já é um processo, né, de encontros de cultura, processos culturais, e também nesse processo, né, de mudança cultural. Acho que desse slide é isso. Alguma dúvida? Só vou pegar aqui um golinho d'água, viu? Pronto, voltei. Olhei a garganta. E aí, gente, para a gente dando uma finalizada, né? Só mesmo apresentar a nossa última aula, que eu acho que ainda está bem fresca na cabeça de vocês, né? Que foi a Constituição da Nação Brasileira e as questões étnico-raciais. Hoje nós vimos, né? Hoje nós pensamos a questão do Brasil, né, essa formação do Brasil, da história do Brasil, em especial fazendo uma reflexão sobre quais foram os povos que aqui chegaram, que aqui tiveram. Ela sempre lembrando que os indígenas são os povos nativos, né, do Brasil. E onde nós fomos observando que o processo de colonização, né, foi muito nocivo, tanto para as comunidades, para as populações indígenas que aqui já estavam, como também para as populações africanas, né, que aqui chegaram, ou seja, pessoas que foram escravizadas, que eram livres nas suas terras, né, e que tiveram sua humanidade, né, e sua dignidade, né, retiradas por conta desse processo de escravização. Nós vimos no momento posterior que, com o fim da lei que proibia a migração portuguesa, a gente vai ver que espanhóis, alemães, suíços, franceses vão começar a chegar ao Brasil, e as populações asiáticas, em especial no final do século XIX e início do século XX. Nós destacamos, né, o conceito de raça, pensando ele dentro de uma perspectiva antropológica, né, lembrando que raça é um conceito biológico, né, e que foi erroneamente utilizado durante o período do nazismo para justificar diversas atrocidades, né, que foram muito nefastas para a humanidade. Todavia, quando nós utilizamos aqui o conceito de raça, estamos pensando, né, numa perspectiva antropológica de buscar o reconhecimento das diferenças das populações, não colocando aqui como uma população melhor ou pior, de forma alguma. Junto de raça, a gente acopla, né, junto ao conceito de etnia. O conceito de etnia está muito ligado, principalmente, né, à perspectiva da ancestralidade, de buscar esse lugar, né, ancestral. E também tira um pouco do peso da perspectiva da raça, né, que pode, muitas vezes, se confundir e ser atravessada por essa perspectiva, né, do âmbito biológico. Então, por isso que a gente tem essa adoção do termo étnico-racial, para expressar essas dimensões, né, da cultura, né, quanto às características físicas e as lutas sociais. Nós vimos o conceito de racismo, né, que, de acordo com o professor Kabengele Munang e a professora Nilda Gomes, é um comportamento, né, e esse comportamento de aversão, de aversão, ele está diretamente correlacionado a um pertencimento observável. Muito importante, só uma coisa, quem viu aquele... circulou no final de semana o menino que eu falo rapaz, né, já um adulto, que estava lá no Leblon, na sua bicicleta, e um casal de jovens brancos parou ele, dizendo que a bicicleta era deles.
Alguém viu? Pois é, então, naqueles é interessante interessante no sentido da nossa aula para a gente fazer essa análise, né? Aqui nós temos um caso claro de racismo. Por quê? Porque o comportamento do casal, ele se deu por conta dos sinais que eram visíveis naquele jovem. Ou seja, a cor da pele, o formato, o tipo de cabelo, ou seja, nesse sentido, nós temos aqui um exemplo claro de racismo. Né? Por quê? Porque a gente vai observar que se fosse um rapaz branco, eles não iriam pensar aquilo. Mas como é visível esse traço, né? Então aí você tem essa perspectiva. E aí, lembrando, né, nós temos o racismo individual, como nesse exemplo que nós estamos tratando, mas também nós temos o racismo institucional e ou estrutural. Já falamos do etnocentrismo, que eu falei no momento anterior. Também pensamos no preconceito racial. E aí, só lembrando, gente, vamos tirar um pouquinho desse racial e só lembrar a questão do preconceito. O preconceito em si não é algo ruim. Por quê? Porque você formular, imaginar preconceitos na sua mente em relação a coisas que você não sabe não é nenhum problema. E é até importante para que você entenda como se dá, como pode ser algo. Né? Então, eu não conheço um restaurante, mas disseram que o restaurante é assim, assado, então você imagina. Então, você está fazendo um preconceito sobre aquele lugar, por exemplo. Isso é uma questão. Né? E isso para outras questões. A questão do preconceito se torna negativo quando você tem essa característica da inflexibilidade, ou seja, eu acho que é daquela forma e eu não estou aberto, né, para o diálogo, para a experiência. Então, nesse sentido, nós temos o preconceito racial, né, que é esse julgamento negativo em relação a uma raça, uma etnia, uma religião. E, como a gente falou, a questão do preconceito é justamente essa questão do sujeito, né, que não muda de ideia. Então, ele acha que é aquilo e ele cristaliza aquilo e ele não muda, né, assim, essa perspectiva. Então, é uma questão dogmática, né? Ele se fecha naquela opinião e pronto. Aconteça o que acontecer, ele fica naquele processo. Nós também vimos a questão da discriminação racial, ou seja, que é essa distinção, essa diferenciação, essa diferença, né, que pode, né, que está muitas vezes correlacionada aos processos de preconceito e, deixa eu ver mais, né, a questão da discriminação. E só um resumo, né, dessa aula foi a gente pensar a história do Brasil, compreender como os índios e os negros foram inseridos na sociedade brasileira, né, entender como foi que se deu esse processo de colonização que foi de forma desumana, e também compreender esses conceitos de raça, etnicidade, etnocentrismo, preconceito, discriminação racial, certo? E também ver como é que esses processos se fazem presentes na escola, na faculdade, né, nos espaços públicos que a gente está perpetuando. Então, minha gente, sim, eu vi que eles foram demitidos do emprego e isso é muito bom. Basta a gente lembrar da nossa aulinha de Emily Durkheim sobre sanção, né, sobre sanção social. Porque se não houver a sanção de ordem social, a gente vai e entra num processo de cultura. Ou seja, as pessoas vão, né, se elas não têm nenhum tipo de sanção social para esse tipo de questão, né, e eu não estou falando aqui de uma sanção jurídica, né, que era para ter também. Eu não sei como, que pé anda, eu sei que ele fez o boletim de ocorrência. Mas se não houver uma sanção social, né, dizendo para a sociedade, olha, se você fizer isso, nós, sociedade, vamos te sancionar, vamos te dar uma punição, seja ela, né, em alguma instância, as pessoas, isso adentra no campo da cultura. E aí já a gente vê essa recorrência, né, que já é muito, imagina se não tivesse esse processo. Mas bem, gente, eu agradeço a atenção e a paciência de vocês mais uma vez, ó, certinho, né? Mais uma horinha de aula, como falei, começou mais cedo. Mas como é uma revisão, é algo mais tranquilo e mais prático. Gente, eu vou interromper aqui a gravação. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão?